Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar as divisões do esqueleto, mais especificamente o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. É um tema bastante cobrado em relação aos tópicos da anatomia. Então nesse vídeo a gente vai trabalhar esse tema a partir da resolução de 3 questões e ao fim da aula eu trago um resumo, uma síntese do que a gente aprender a partir da resolução dessas questões. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho e se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então sem mais delongas, primeira questão. O esqueleto humano pode ser dividido em axial, cabeça, caixa torácica e coluna vertebral, e apendicular, membros inferiores e superiores. Entre os sócios citados a seguir, assinale a alternativa em que todos os sócios citados encontram-se no esqueleto apendicular. Então, já no enunciado dessa questão, a gente já vai ter as principais informações sobre o esqueleto axial e esqueleto apendicular, né? Então, muito cuidado quando cair questões desse tipo nas provas para não confundir um com o outro e não confundir a localização de alguns sócios em relação a essa divisão, né? Então, relembrando, o esqueleto axial formado por cabeça, né, o crânio, as vértebras e os sócios da caixa torácica, enquanto que o esqueleto apendicular é formado pelas cinturas escapular e cintura pélvica, formando assim os membros, né? Então, como na questão ele vai querer os sócios do esqueleto apendicular, vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A, quadril, húmero e rádio são do esqueleto apendicular, porém o crânio é do esqueleto axial. Na alternativa B, já as costelas e o sacro também já fazem parte do esqueleto axial, então também não pode ser. Item C, fêmur, rádio, clavícula e tíbia são todos de fato do esqueleto apendicular, né? O fêmur e a tíbia nos membros inferiores e o rádio e a clavícula fazem parte dos membros superiores, né, da cintura escapular. Item D, rádio, parietal, escápula e una. O parietal é um osso do crânio, então não faz parte do esqueleto apendicular. E na alternativa E, as vértebras também não fazem parte do esqueleto apendicular. Então, de fato, primeira questão, item C é o correto. Fêmur, rádio, clavícula e tíbia. Segunda questão. O esqueleto humano é a estrutura óssea que compõe o corpo humano. Ele corresponde ao conjunto de ossos de um determinado corpo, sendo suas principais funções sustentação, locomoção e proteção dos órgãos vitais. É dividido em duas partes, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Desse modo, a respeito do esqueleto apendicular, é correto afirmar que é formado pelo crânio e a coluna vertebral, isso é característica do esqueleto axial, na verdade. Item B, nele encontram-se ossos como as costelas, externo e crânio, também são características do esqueleto axial. Item C, as costelas é uma das partes do esqueleto apendicular que se dividem em verdadeiras, falsas e flutuantes. Correto, porém, as costelas fazem parte do esqueleto axial, não do apendicular. Então, por eliminação, já temos item D correto. Nele encontram-se ossos como fêmur, tíbia, fíbula e clavícula. Perfeito. Segunda questão, item D é o correto. E terceira questão, osteologia é um ramo da ciência que compreende o estudo dos ossos e de seus componentes estruturais. Os ossos apresentam proeminências denominadas acidentes ósseos e cada osso tem suas características próprias. Esta ciência dividiu o esqueleto em duas partes, o axial e o esqueleto apendicular. Assinale a alternativa que contém apenas partes do esqueleto axial, então é o oposto da questão passada. Item A. Ossos dos membros superiores e inferiores são parte do esqueleto apendicular. Item B. Extremidade superior dos membros, também esqueleto apendicular. Item C. O crânio, coluna vertebral, externo e costelas. Perfeito, item C já é o correto, já são características do esqueleto axial. Item D. Ombro, clavícula, escápula, húmero, una, o rádio e os ossos do carpo são todos ossos da cintura escapular, né? Então, do esqueleto apendicular, consequentemente. Item E, latíssimo do membro inferior, o fêmur, patela, a tíbia, a fíbula, o tarso, os metatarsos e as falanges são características do esqueleto apendicular, mais especificamente da cintura pélvica, né? Então, de fato, terceira questão, item C é o correto. Esqueleto axial, crânio, coluna vertebral, externo e costelas. Então, com isso, a gente tem, de fato, o resumo
dessa divisão do esqueleto em esqueleto axial e esqueleto apendicular, a gente pode ver que, apesar de serem questões trabalhadas em concursos diferentes, de bancas diferentes, tanto da licenciatura como do bacharelado, as características são basicamente as mesmas, né? Quando esse tema surge na prova, normalmente é cobrado dessa forma, perguntando quais sócios fazem parte de qual divisão do esqueleto, seja ele axial ou apendicular. Então, de forma resumida, no esqueleto axial, nós vamos ter os ossos do crânio, as vértebras e os ossos da caixa torácica, enquanto no esqueleto apendicular, nós vamos ter tanto os ossos da cintura escapular, que aí constituem os membros superiores, como os ossos da cintura pélvica, que constituem os membros inferiores. E com isso, finalizamos a nossa aula de hoje, trabalhando essas divisões do esqueleto. Caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tanto aqui pelo YouTube, ou pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.